Bom dia, bem-vindos ao nosso 23º dia do Retiro de Quaresma. O tema que o Senhor tem para nós hoje é Bem Supremo, o conhecimento de Cristo, meu Senhor. A nossa leitura vai estar em Filipenses, capítulo 3, versículo do 1 ao 12. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde o Santo Espírito de Deus, vinde sobre nós, sobre os nossos pensamentos, sobre o nosso coração. Vinde ordenando tudo conforme a vontade do Senhor. Vinde o Santo Espírito de Deus derramando sobre nós uma unção de sabedoria, a sabedoria divina que nos ensina a conhecer a Cristo, que nos mostra como é Jesus Cristo. Venha, Santo Espírito de Deus, nós nos abrimos ao teu querer e ao teu mover. Move-te em nós, move-te na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Move-te, Santo Espírito de Deus, e mostre a nós sempre a face do Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Paulo vai nos falar assim: No mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Tornar a escrever-vos as mesmas recomendações, a mim, por certo, não me é penoso, e a vós vos é conveniente. Cuidado com esses cães, cuidado com esses charlatães, cuidado com esses mutilados, porque os verdadeiros circuncisos somos nós, que prestamos culto a Deus pelo Espírito de Deus e pomos nossa glória em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. No entanto, eu poderia confiar também na carne. Se há quem julgue ter motivos humanos para se gloriar, maiores os possuo eu. Circuncidado ao 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu e filho de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça legal, declaradamente irrepreensível. Mas tudo isso, que para mim eram vantagens, considerei perda por Cristo. Na verdade, julgo como perda todas as coisas em comparação com esse bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei, e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo e estar com ele. Não com minha justiça, que vem da lei, mas com a justiça que se obtém pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. Anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder da ressurreição, pela participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na morte, com a esperança de conseguir a ressurreição dentre os mortos. Não pretendo dizer que já alcancei esta meta e que cheguei à perfeição. Não, mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, Paulo inicia dizendo que precisamos nos alegrar no Senhor. Alegrar com o Senhor e não com as coisas do mundo. E ele volta a repetir as mesmas coisas ao povo, porque ele entende que é necessária a repetição. Nós que somos pais, sabemos que para ensinar os nossos filhos a gente precisa repetir. Várias vezes a mesma coisa, às vezes 100 vezes a mesma coisa durante o dia. Mas que faz parte do processo de aprendizado da criança. Cada um de nós temos um processo de aprendizado, um tempo de aprendizado. E essa repetição nos ajuda a compreender e a conhecer a Cristo. O aprendizado, esse processo requer paciência. Porque eu e você não temos o mesmo tempo. Uns são mais rápidos, outros são mais lentos. Mas todos devemos buscar ter sede desse conhecimento de Jesus. Devemos nos empenhar na busca pela vida eterna através de Jesus. E Paulo vem nos dar um alerta. Cuidado
Cuidado com os charlatães, cuidado com esses cães, cuidado. Cuidado você com aqueles que são mentirosos. Porque o pai da mentira é o diabo. Aqueles que mentem ainda no seu dia a dia, servem outra pessoa que não servem outra pessoa que não seja o diabo. Porque ele é o dono da mentira. Quem está em Jesus vive a verdade. Cuidado com os fofoqueiros, com aqueles que inventam calúnias, que distorcem a verdade. Cuidado com aqueles que vêm falar mal dos outros para você, porque da mesma forma ele fala mal de você para o outro. Cuidado. Paulo nos alerta. Cuidado com a autossuficiência. Aquele que é autossuficiente, que acha que se basta, que conhece tudo, que é dono do mundo. Sabe, aquela pessoa que às vezes você vai conversar, de tudo ela sabe, tudo ela conhece. Tudo ela pode dar opinião porque é o dono da verdade. Quanto é ruim isso, quanto é desagradável. Cuidado, quando somos autossuficientes, deixamos de ser instrumentos de Jesus. Deixamos o nosso conhecimento humano ser maior do que a sabedoria divina. A nossa inteligência humana jamais pode ser maior do que a sabedoria divina presente em nós. E Paulo vem falar isso. Paulo era assim, aos olhos do povo da época, o bam, vamos usar essa expressão, o bom, inteligente, culto, estudadíssimo, seguidor da lei à risca. Paulo era importante, um fariseu importante. Só que ele estava longe de Jesus, ele estava longe de Deus. E quando ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele entende que ele tem que largar toda a sua inteligência, todo o seu estudo. Paulo era letrado. E ele teve que deixar isso tudo de lado para poder esvaziar-se de si, o kenosis que eu falava no outro dia. Ele se esvaziou de si para se encher com a sabedoria divina e assim conhecer verdadeiramente Jesus. E ele se apaixonou por Jesus. Só se ama aquilo que se conhece. Talvez você seja aquela pessoa que tem sede de estudo, que faz a graduação, pós-graduação, curso disso, curso daquilo, mas sente um vazio dentro de si. Um vazio porque não está preenchido por Cristo, porque está buscando muito a inteligência humana, esquecendo da inteligência de Cristo, a sabedoria divina, perdão. Esvaziar-se de si. Não é errado buscar conhecimento humano. Não é errado fazer uma faculdade, não é errado fazer uma pós, um curso, não. É totalmente lícito. Mas nós devemos colocar isso no lugar de Deus. Não devemos colocar isso no lugar de Jesus. Isso não pode roubar de nós a Cristo. Quantas pessoas deixam de participar da missa, deixam de participar dos grupos de oração, grupo de jovens, porque iniciou uma faculdade e isso toma totalmente o seu tempo? Ou seja, a faculdade o afastou de Deus. Não pode ser assim. As coisas terrenas não podem tomar o lugar de Deus na nossa vida, o lugar de Jesus na nossa vida. O nosso fundador vem falar assim no seu livro. É preciso saber em quem colocamos a nossa fé. Nós queremos as riquezas de Cristo, as riquezas espirituais. Queremos ser homens e mulheres ricos de forma espiritual em Jesus Cristo. Às vezes colocamos a nossa fé nos professores, naqueles que são letrados, como era Paulo. E esquecemos de Jesus. Colocamos a nossa fé em pessoas que, na nossa visão, humanamente falando, são muito inteligentes, são sábios, mas que estão afastados da sabedoria divina. E essas pessoas, aos poucos, vão nos afastando de Deus. Cuidado, Paulo vai nos falar. Cuidado. Nós queremos as riquezas de Cristo. Nós queremos ser homens e mulheres ricos de forma espiritual em Jesus Cristo.
Se o teu trabalho te afasta de Deus, cuidado. Se o teu estudo te afasta de Deus, cuidado. Cuidado com aquilo que tem sido prioridade na sua vida. Às vezes a gente pensa, né? Ah, fulano é tão ungido, proclama cura, proclama bênção. Ele realiza milagres. A pessoa não realiza nada. Quem realiza é Jesus Cristo. Quem faz é Jesus. Tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que somos é para a honra e glória do Senhor, e não minha, não tua. Se eu prego hoje para você, é para a honra e glória do Senhor, não minha. Não é a Geise, é Jesus. É Jesus que está agindo através da Geise. É Jesus que quer agir através de você. Você só precisa se abrir a esse Jesus. A unção não está no estudo ou na inteligência, mas se derrama sobre o coração dependente do Senhor. Põe o seu coração aos pés de Jesus. Esvazie-se de si para encher de Cristo. Torne o seu coração dependente do Senhor e Ele agirá. É bíblico. Vós podeis não saber como falar, como orar, como convém, mas o Espírito Santo virá em teu socorro. O Espírito Santo te defenderá, dirá as palavras que tu precisas dizer. É o Espírito Santo. Não é eu e não é você. É o Espírito Santo de Deus que age em nós, que nos ajuda nesse conhecimento de Cristo, que nos ensina a sermos bons católicos, que nos ensina o caminho para o céu e que nos ajuda a proclamar: meu Senhor e Salvador. Jesus, meu Senhor e Salvador. Essa fé em Jesus Cristo, meu irmão, nos dá abertura para a manifestação de Deus. Deus começa a se manifestar em nós. E assim a gente pode proclamar curas, proclamar milagres, como os apóstolos foram enviados por Jesus. E ali eles falavam em nome de Jesus, faziam Jesus ser conhecido, proclamavam o Evangelho. E a consequência era curas, milagres e prodígios. Porque eles não falavam com a inteligência humana. Humanamente falando, eles nem eram inteligentes, a maioria deles. Eram homens simples. Mas eles tinham um coração dependente do Senhor. Um coração que ansiava em fazer a vontade de Deus. Um coração que ansiava conhecer Jesus, se aprofundar em Jesus, estar íntimos de Jesus. A intimidade com Jesus nos traz esta graça. E como que eu alcanço a intimidade? Através da oração, da resta do Santo Terço, de jejum, de adorações, da liturgia diária. Assim eu vou me abastecendo. E esse abastecer, meu irmão, é o meu empenho, é o teu empenho para alcançar a vida eterna. Paulo fala que ele quer se empenhar em alcançar a vida eterna. Como ele fala aqui. Na verdade, julgo como perda todas as coisas em comparação com esse bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Não importa se você vai ter que deixar de lado todo o conhecimento que você tem. O mais importante é conhecer a Jesus Cristo e se empenhar na busca da vida eterna. Esse é o nosso bem supremo. Alcançar a vida eterna é a honra que devemos dar a Cristo. Jamil José. Alcançar a vida eterna é a honra que devemos dar a Cristo. Cristo morreu por mim e por você, numa cruz, sofreu, suou sangue, viveu a agonia suprema para nos dar a chance do céu. E o que nós temos feito com essa chance? Eu e você devemos isso a Jesus. O empenho para alcançar a vida eterna, a dedicação às coisas de Jesus. Isso é uma retribuição daquilo que Ele fez por nós. A cruz é o caminho que nos leva à vida eterna. E aqui na continuação da reflexão do Êxodo, queremos fazer memória à serpente de bronze. O povo murmurava,
reclamava, nunca nada estava bom. E Deus se irou de tal forma que mandou sobre o povo serpentes, que picavam, que matavam o povo. Então o povo percebeu que eles estavam no pecado. Eles entenderam que aquilo estava acontecendo, porque eles fizeram a escolha de pecar contra Deus. E eles pedem a Moisés que rogue a Deus, que peça a Deus que afaste deles esse flagelo, esse mal das serpentes. Novamente a serpente aparecendo na nossa história para destruir o homem. E Deus então pede a Moisés que construa uma serpente de bronze e que erga num madeiro, coloque no meio do acampamento. E aqueles que forem picados e olharem para a cruz serão salvos. Olharem para a serpente, perdão. Assim eu e você devemos olhar para a cruz. Deus colocou Jesus na cruz para nos salvar. Mas a escolha é minha e a escolha é tua. Se queremos olhar para a cruz, seguir Jesus sabendo que será uma vida de sofrimento, mas muito mais uma vida de alegria, uma vida de prazer em fazer a vontade de Deus. Um bem supremo, como Paulo fala. Se renda à cruz de Cristo. Se renda às chagas de Jesus. Nós devemos a Ele isso. Como o povo israelita olhava para aquela serpente de bronze e eram curados, que eu e você possamos olhar para a cruz, olhar para Jesus e deixar que Ele nos cure. Que Ele nos cure dos nossos vícios, dos nossos pecados, das nossas carências, da nossa história. Que possamos deixar que a cura de Jesus nos alcance nesse dia. Como desafio, nesse dia eu te peço para abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 10, e fazer uma leitura orante desse Evangelho. Clame o Espírito Santo, peça a sabedoria divina, que você olhe com os olhos de Jesus no momento da leitura. Faça a leitura quantas vezes for necessário, mas que você possa se colocar naquela história. Como no filme, se imagine nesse filme do Evangelho de Mateus. Veja a expressão de Jesus, imagine a expressão de Jesus, das pessoas, daquilo que Jesus está fazendo, daquilo que Ele está realizando, daquilo que Ele está falando. E vá fazendo essa leitura orante. E deixe ali Jesus falar com você. Amém? Oremos. Senhor, que minha alegria possa ser perfeita à medida que for buscando te conhecer. E assim, minha vida se torne uma realização da tua bondade em meio de todos. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.